Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 8, especificamente falando agora sobre a responsabilidade civil objetiva. E na nossa última aula, nós verificamos aí então os pressupostos, históricos aí do surgimento da responsabilidade civil objetiva, dada então a necessidade de termos aí uma responsabilidade que atenda à complexidade social, complexidade das novas relações e que de fato traga justiça e equilíbrio para essas relações em razão da dificuldade em que se havia de poder comprovar a culpa daquele que é o agente causador do dano. E com isso, então, nós tivemos o avanço de um momento de responsabilidade individual culposa para depois uma culpa presumida e até agora a ideia do risco de responsabilidade objetiva. E daí então, na nossa aula passada, nós começamos a ver aí as chamadas teorias do risco. Só para lembrarmos, nós já vimos 4 delas. Quais sejam? Nós vimos a teoria do risco integral, a do risco excepcional, a do risco administrativo e do risco criado. E a partir de agora, começaremos a ver a teoria do risco proveito. E afinal, do que se trata a ideia de risco proveito? Veja, quando eu falo de risco proveito, é uma responsabilidade pelas vantagens patrimoniais àquele que cria o risco em desfavor de outrem. Como assim? Que no momento em que eu trago prejuízo para outra pessoa, esse prejuízo do outro pode significar um proveito meu próprio, pode significar uma vantagem extraída, ou seja, pode ser um aumento de uma riqueza, aumento dos meus recursos, aumento aí do meu próprio patrimônio, em detrimento do prejuízo havido por aquela pessoa com quem eu me relaciono. Então, havendo essa situação, é que se desenvolveu também nessa vertente a ideia do risco-proveito, ou seja, uma situação em que eu atraio responsabilidade e dever de indenizar aquele que obteve algum proveito daquele dano sofrido pela parte contrária, tá? Um exemplo muito claro que nós temos disso daí. Veja que as atividades, por exemplo, no meio de consumo dos fornecedores, por vezes podem ser prejudiciais ao seu consumidor e, ao mesmo tempo, trazer para eles benefícios. Vamos dar um exemplo para vocês. Aquele caso das operadoras lá de celulares que acabam derrubando a ligação dos seus clientes, ou até mesmo que fazem descontos indevidos nas mensalidades, ou até mesmo pensando nas atividades bancárias, aquele então cliente que é prejudicado em razão de saques feitos indevidamente na sua conta, ou seja, que o sistema de segurança do banco não funcionou devidamente e esse saque foi efetuado mesmo assim, mesmo com todas as formas de proteção. Veja que, independentemente do prejuízo do consumidor nesses casos que eu tratei, ainda assim existe o proveito do fornecedor. No primeiro caso, veja, derrubando a ligação ou até mesmo fazendo descontos indevidos e aumento na mensalidade. Veja que está extraindo aí esse fornecedor um ganho a mais, um valor a mais dos seus consumidores que ele não deveria ter direito. No segundo caso, bancário, veja que há aí a exploração de uma atividade com o dinheiro próprio do terceiro e que esse banco tem aí o dever de tutela, de depósito e de cuidado com esses valores depositados e é um risco próprio da atividade que haja aí alguma tentativa de obtenção ilícita desses valores. E por isso mesmo, sendo um risco inerente da atividade, caso haja algum problema, ele precisa indenizar, mesmo tendo todos os meios de proteção, afinal, estamos falando aqui de um caso de fortuito interno, própria e inerente da atividade, da relação de consumo, da atividade bancária, né? Então, veja que de tudo isso,
o banco, por exemplo, tirou proveito nessa sua atividade. Ele investiu, né, esse valor aí em aplicações e tudo mais e teve rendimentos, um dinheiro que ele teve a possibilidade de utilizar no mercado. Então, tudo isso ele teve proveito. E tendo proveito, aí ele realiza uma atividade que estaria dentro dessa atividade de risco e, portanto, deveria aí ter o dever de indenizar no caso de trazer prejuízo a outrem. Muito bem. Daí nós temos que levantar algumas questões. Olha só. Primeira questão que devemos aqui pensar é a seguinte: o que é proveito exatamente? Veja que eu falei para vocês de um proveito aqui meramente econômico, pecuniário. Mas pode ser que não fique somente no proveito pecuniário. Mas aí podemos falar aqui de um proveito reputacional, nós podemos falar aqui de um proveito próprio de obtenção de dados. Então, vamos pensar agora, nesse período, nessa época tecnológica que estamos vivendo, como os dados, as informações das pessoas têm um valor inestimável, né? Que o dado, agora a informação, é uma commodity. E com isso, então, nós temos a ideia de que essas empresas que exploram os nossos dados, redes sociais, por exemplo, elas têm um risco-proveito. Elas se utilizaram dos nossos dados para ganhar dinheiro, para aí crescer economicamente. Mas, ao mesmo tempo, veja, trouxe um prejuízo para nós. Então, o que é o proveito? Pode ser esse ganho econômico, como também saber muito mais sobre cada um dos consumidores, saber muito mais sobre as pessoas que consomem o produto ou o serviço. Então, veja que proveito aqui pode ter um sentido muito mais extenso, que vai além de simples ganhos pecuniários, tá? E o segundo problema que é apontado aqui para a questão do risco-proveito é o do ônus probatório da vítima. Porque se eu vou falar aqui de responsabilidade objetiva, né, em tese, de maneira hipotética, a vítima então teria que provar que a parte contrária, né, o causador do dano, teve proveito em cima desse prejuízo dela. Ou seja, teria que provar qual é o ganho aí de recursos, o ganho econômico que teve o causador do dano. Só que isso pode ser uma prova, por vezes, impossível, né? Uma prova diabólica. Imagine só você tentando aí propor uma ação indenizatória contra uma rede social, tendo que provar o proveito que ela teve em cima daquele seu prejuízo. Como medir isso? Como saber os algoritmos como funcionam? Como saber aí qual é a vantagem econômica específica para os seus dados? É praticamente impossível. E por isso, então, né, é que essa teoria do risco-proveito, nessa concepção hipotética original, ela tem esse problema gravíssimo. Por outro lado, com isso não podemos nos preocupar, não precisamos nos preocupar tanto diante das exposições que nós temos no nosso Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. E veja, mais que isso, o nosso direito brasileiro, quando tratou da responsabilidade civil objetiva, sequer fez menção à necessidade de provar o proveito do fornecedor ou do agente causador do dano. Basta que haja uma relação de causa e consequência e um comportamento comissivo, omissivo, né? E esse nexo de causalidade entre eles. Não preciso provar o proveito, mas preciso provar que houve um dano e que aquela pessoa foi a causadora. No caso específico do Código de Defesa do Consumidor, que houve um fato do produto, que houve um defeito e por isso então é que atrai a responsabilidade desse fornecedor para o ressarcimento do consumidor. Então esse problema do ônus probatório, para nós atualmente, é um problema quase que inexistente. Primeiro, em razão de não termos que provar esse proveito, e segundo, porque se a prova for complicada
para estabelecer o nexo de causalidade, existência entre o dano e a causa dele, da atitude, né, o ato do agente causador, eu simplesmente posso aí requerer, e o juiz pode decidir no meio do trâmite da ação que envolve responsabilidade aí civil na relação de consumo, ou a inversão do ônus da prova. Para dar um exemplo simples de inversão do ônus da prova, veja, se eu tomei um refrigerante estragado, eu não tenho que provar que o refrigerante estava estragado, né? Que ele não estava apto ao consumo. Quem terá que provar nesse caso é a marca desenvolvedora do refrigerante, que terá que provar que aquele refrigerante estava apto sim ao consumo, que não foi problema qualquer de fabricação, não é um defeito próprio desse produto, tá bom? Então é essa questão da inversão do ônus da prova, tá? Justamente em razão da hipossuficiência do consumidor nas relações de consumo, ok? Para ficar isso claro, porque o risco-proveito fica muito evidente nas relações de consumo, olha o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Olha o que ele diz. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. E daí, no próprio Código de Defesa do Consumidor, temos todas as consequências aí, né, em razão disso. Pedindo, por exemplo, substituição do produto, abatimento do preço, restituição dos valores pagos, monetariamente corrigidos e com perdas e danos, dentre várias soluções que estão previstas aí no Código de Defesa do Consumidor. E também temos, além de questão de produtos, né, temos também no artigo 14 acerca dos defeitos aí dos serviços, também trazendo no mesmo sentido. Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, né? E também aí podendo pedir novamente a prestação desse serviço, abatimento do preço, restituição do valor pago e assim vai. Bom? Muito bem. Tratado então agora do risco-proveito, nós vamos para a outra modalidade de risco, que é a chamada teoria aí do risco profissional. E o que é o risco profissional? É a responsabilidade que o empregador possui pelos danos que são sofridos pelos seus empregados, seja em razão da própria atividade desempenhada, então digamos que eles estão aí realizando atividades perante terceiros e acabam sofrendo algum dano, ou então nela própria, né? Ou seja, aí na própria estrutura, no próprio estabelecimento do empregador e que eles sofrem aí o dano. Então, veja, risco profissional, tendo a ver aí muito mais com a relação de trabalho, envolve essa ideia de, no momento em que o empregado está realizando as suas atividades, seja no âmbito aí do estabelecimento do empregador, seja perante terceiros, em ambiente externo, ou seja, esteja em atividade própria, que se ele sofrer um dano, quem será o responsável será o empregador. E por que falamos aqui do risco profissional? Justamente por aquela questão histórica da dificuldade que tínhamos, né, de provar que o empregador tinha responsabilidade pelos danos sofridos pelos empregados, porque normalmente era uma atividade própria do empregado, que ele então manejava um determinado equipamento, realizava alguma atividade própria aí que é mandada pelo empregador, mas que sofria o dano. E com a questão de ter sofrido esse dano, o empregador se eximia de qualquer responsabilidade, dizendo foi atividade própria do empregado, eu não tenho nada a ver com isso e por isso então não tenho que ter dever de indenizar.
Com essa dificuldade histórica de responsabilização dos empregadores, formou-se então, teve a construção dessa ideia do risco profissional, para que então houvesse responsabilidade objetiva pelo próprio risco dessa atividade aí desempenhada pelo empregador através dos seus empregados, tá bom? E aí nós temos uma questão polêmica para tratar aqui sobre esse tema, que é o seguinte: o artigo 7º da nossa Constituição vai dizer que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E daí o inciso 28 diz: seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Olha só, quando incorrer em dolo ou culpa. Logo, o mandamento constitucional parece dizer aqui que a responsabilidade do empregador pela indenização ocorre somente aí quando ele tiver dolo ou culpa. Mas nós estamos falando aqui justamente do risco profissional. Então, afinal, a responsabilidade do empregador é subjetiva ou é objetiva? E aí, então, precisamos pensar: existe, então, alguma antinomia entre o artigo 7º, inciso 28 da Constituição e o 927 do Código Civil? Afinal, pela Constituição ser aí hierarquicamente superior, prevaleceria sobre o Código Civil, que é hierarquicamente inferior? Veja que existem correntes que vão defender essa ideia, existem diversos autores que vão defender isso, tá? Embora seja uma parcela minoritária. Entendendo, então, que o 927, ele é inconstitucional frente aí às atividades que envolvem empregado e empregador, né? A responsabilidade civil entre empregado e empregador. Mas veja, não é a corrente que prevalece, tá bom? Não é. Porque, na verdade, vai se dizer o seguinte, que não estamos somente diante de uma antinomia que envolva hierarquia entre normas, mas, na verdade, estamos falando aqui de uma antinomia de segundo grau. Como assim antinomia de segundo grau? Que temos aqui o embate entre dois critérios de resolução de antinomias. Nós temos o critério hierárquico e o critério da especialidade. Porque, veja, a Constituição tratou aqui de responsabilidade de maneira ampla, mas o Código Civil especificou, dentro da responsabilidade civil, que existe também uma responsabilidade civil objetiva, com tratamento próprio. Então, a corrente que prevalece vai entender o seguinte, que para atividades normais aqui de relação de emprego, a responsabilidade do empregador, ela é subjetiva. Então, quando incorrer em dolo ou culpa, há a responsabilidade do empregador pelos danos sofridos pelos seus empregados. Tá bom? Agora, quando a atividade do empregado for de risco, e lembrando que a atividade de risco tem que ser verificada diante do caso concreto. Daí, então, essa atividade de risco, ela é regida pelo artigo 927 do Código Civil, tá? Então, olha só, resumindo a ideia, a responsabilidade será objetiva caso a atividade desenvolvida pelo empregador seja de risco. Caso não seja, a responsabilidade será subjetiva, ainda que haja presunção de culpa em determinados casos. Raros, sim, mas que pode haver aí a culpa presumida, tá, em algumas situações, mas aí mesmo assim, veja, culpa presumida, que é então uma presunção iuris tantum, relativa, que pode ser afastada pelo empregador e, portanto, objetiva. Tá bom? Então, cuidado com isso. E outro cuidado também,
Não confundam essa ideia do risco profissional com aquele dispositivo do artigo 932 do Código Civil, tá? 932, inciso 3º, que vai dizer o seguinte, olha só, que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles. Por quê? Esse inciso 3º aqui, ele está fazendo referência nos danos que o empregado serviçal ou preposto causou a terceiros em razão do exercício de trabalhos que competia a eles. E aqui, responsabilidade objetiva em todos os casos, tá bom? Então veja, o empregado causou dano a terceiro, responsabilidade objetiva do empregador. Empregado sofreu algum dano, foi prejudicado em razão da relação de trabalho, aí se verifica se a atividade é de risco, responsabilidade objetiva do empregador. Se a atividade não é de risco, responsabilidade subjetiva do empregador, tá bom? Muito bem, vamos então para o próximo caso, que é o do risco dependência. E o que se trata o risco dependência? Aqui é uma construção do professor José Fernando Simão, tá, da USP, e que ele nomeou uma responsabilidade que está prevista lá no nosso Código Civil, que é a responsabilidade dos pais, tutores, curadores e educadores pelos menores e maiores incapazes, tá? Então ele chamou aí de risco dependência, tá bom? Olha aí então na sua tela. Então, risco dependência, que é essa responsabilidade dos pais, tutores, curadores e educadores pelos menores e maiores capazes. E que veja, tá lá no artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. E já vou falar aqui um pouquinho sobre esse inciso primeiro. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. E o inciso quarto, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então veja, quando ele fala no inciso 4º de estabelecimentos aí para fins de educação, está falando aí das escolas, né? Aí então a questão dos educadores que têm responsabilidade pelos educandos. Muito bem, vamos entender um pouco desse 932, sobretudo do inciso 1º. Veja que ele fala aqui, então, que são os pais responsáveis pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Mas afinal, o que significa sua autoridade e em sua companhia? Aqui devemos ter um certo cuidado na interpretação desse dispositivo. Olha só, a autoridade não pode ser entendida aqui como sinônimo de guarda, tá? Porque, na verdade, a relação que nós temos aqui é de autoridade com a questão do poder familiar. Então, veja, quando o artigo 932, inciso 1º, fala em autoridade dos pais, ele está falando aqui de poder familiar. O poder, então, que os pais têm sobre os filhos em razão da criação, educação, sustento, afeto, ou seja, todas aquelas características que nós estudamos lá em direito de família. Então, veja que a autoridade não se relaciona simplesmente de uma questão de comando, de guarda, de contato próprio aí com o menor, tá? Mas que ele esteja submetido ao poder familiar e que haja então esse dever de sustento, de educação, de cuidado com esse menor. Por isso que mesmo aquele pai que não possui a guarda, ele pode ser responsável e responder pelo artigo 932, inciso 1º, podendo, posteriormente, se for o caso, tá,
entrar com uma ação de regresso contra o outro genitor para mostrar que, na verdade, ele estava, então, aí sem qualquer responsabilidade pelo menor e que foi culpa específica de não aí, cuidado, de não vigilância daquele pai que detinha a guarda. Então, olha só, são duas situações completamente diferentes. Terceiros sofreram aí danos pela atitude, aí, pelo comportamento desse filho menor. Então, os pais que têm aí o poder familiar respondem pelo prejuízo causado. Mas veja, se aí era uma questão de obrigação, de vigilância específico daquele que tinha a guarda, pode ser que o outro pai, que não era aí, detinha a guarda, possa propor uma ação contra o pai que detinha a mãe, o pai que detinha a guarda, para que reconheça a responsabilidade dele como uma ação de regresso. Mas daí, responsabilidade civil subjetiva e não objetiva nessa ação de regresso. Isso é fácil de acontecer? Não, tá? Inclusive, existem posicionamentos doutrinários contrários a essa possibilidade. Porque vai dizer que poder familiar é poder familiar de todos, independentemente de questão de guarda ou não. Todos são responsáveis e não tem como ter ação de regresso contra o outro genitor. E cuidado, contra o outro genitor e não contra o filho, tá? Por quê? O filho aí não pode sofrer essa ação de regresso por força legal. Artigo 934 do Código Civil. Olha aí na sua tela. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente incapaz, tá? Então, 934 exclui a possibilidade de ação de regresso contra o filho menor, tá bom? Por isso que eu estou falando que é só contra o outro genitor, se possível, que não é uma questão aí completamente, amplamente aceita pela doutrina, tá bom? Muito bem. Além disso, veja que o 932, ele fala também aqui, ó, e em sua companhia. Significa, então, que tem que ter aquela presença, né, da autoridade parental. Precisa, então, termos aí uma situação em que o filho tem que estar ao lado do genitor? Veja que também não, tá bom? Que aqui não a responsabilidade é independente de qualquer vigilância aí diária, investigativa, qualquer vigilância então que seja presencial desse menor, tá? Sendo aí irrelevante a proximidade física do genitor perante esse menor. E isso já está consubstanciado em decisões próprias do Superior Tribunal de Justiça, tá? Repetida já algumas vezes, formando jurisprudência. Então, a companhia aqui não significa presença física exatamente, tá bom? Pode o pai estar presente ou não. Por quê? A não presença do pai poderia, então, causar diversas injustiças no dever de reparação, né? Afinal, basta deixar o filho longe e ele causar prejuízo, que ele, então, que os pais estariam eximidos de qualquer responsabilidade. E veja, isso não é verdadeiro, tá bom? Muito bem. Além disso, também precisamos prestar atenção na regra que está lá no artigo 928 do Código Civil. Olha aí na sua tela. Diz o seguinte, que o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. E daí o parágrafo único, dizendo que a indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Vamos entender esse dispositivo. Primeira coisa, veja que a inimputabilidade para o nosso direito civil não afasta a responsabilidade civil.
Então, mesmo sendo incapaz, inimputável, ainda assim a lei atribuiu a essa pessoa, a esse incapaz, responsabilidade. Só que aqui a responsabilidade desse incapaz, ela é subsidiária e mitigada. Como assim subsidiária e mitigada? Veja, que embora o incapaz, sendo inimputável, e aí não praticando o ato ilícito, e a lei atribuindo ele responsabilidade, ele não responde diretamente e objetivamente já pelo dano causado, mas responde em primeiro lugar aqueles que são responsáveis. Quem seriam aqui nos casos? Pais, curadores, tutores, vão responder então por esses menores. E daí, caso eles não tenham patrimônio suficiente para indenizar, responde o incapaz. Ou então, se aqueles que são responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo. Vamos dizer aqui, por exemplo, que o incapaz menor de idade é órfão de pai e a mãe, por exemplo, está em coma. Veja que não há como exigir dessa mãe a responsabilidade pelo dano causado pelo menor. Não tem a obrigação de fazer, né? De ter vigilância. Afasta pela situação pela qual ela se encontra. Por isso, então, né, que esse incapaz acabará respondendo de maneira subsidiária pelos prejuízos que ele causar. Tá bom? Então, incapaz, na nossa legislação, tem responsabilidade subsidiária. E aqueles que são os responsáveis, aí, curadores, tutores, os pais, têm responsabilidade objetiva, conforme artigo 932 e 933 do Código Civil. E olha o parágrafo único, que vai, além de deixar subsidiária, vai mitigar essa responsabilidade. Olha só, né? Que a indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então veja, o valor indenizatório ainda pode sofrer restrição aqui se o pagamento dele pode privar tanto o incapaz ou as pessoas que dependem desse incapaz as suas condições para subsistência, né? Então, ainda temos essa mitigação conforme o parágrafo único do 928, tá bom? Muito bem. E como última aqui teoria do risco que eu tenho para falar com vocês é a chamada teoria do risco social, tá? E do que se trata a teoria do risco social? Olha aí na sua tela. É a responsabilidade pela reparação do dano que está a cargo de toda a coletividade. Então aqui, veja, eu tenho uma coletivização da responsabilidade, tirando ela então de uma responsabilidade individual do causador do dano, mas transferindo a responsabilidade para toda a sociedade. Então, todos nós somos responsáveis pelos danos sofridos e causados dentro da nossa sociedade. Como assim, professor? Aqui, veja, é uma teoria que tenta atender a algumas ideias, vamos dizer assim, contemporâneas e necessidades contemporâneas do nosso tempo. Porque é verificado que, nas situações práticas, parece que a responsabilidade individual, ela não está sendo suficiente para a reparação dos danos. Ou seja, existem danos aí de magnitude gigantesca, né? E que, ao mesmo tempo, não possui o agente causador patrimônio suficiente para arcar com essa indenização. E por isso, então, é preciso pensar em novas medidas, novas modalidades de responsabilização.
E aqui começamos a falar de solidarização dos riscos entre toda a coletividade, uma concepção que tem início, não só início, mas teve desenvolvimento na França, tá? E que tivemos alguns expoentes aqui no direito brasileiro que também tentaram aí adotar ou pensar formas de se pensar nessa teoria do risco social. Então, pensam aí em algumas etapas possíveis para se chegar à ideia aí do risco social. Pensando o seguinte, que em um primeiro momento nós podemos falar aqui em uma previsão de um seguro que é contratado por toda a coletividade, cobrindo todos os riscos da sociedade. Como assim? Um seguro que vai tratar de tudo, né? Veja, é como se alguma entidade estatal ou o próprio Estado, né? Ela vai então desenvolver um seguro próprio que vá tratar aí de danos que ocorrem dentro da sociedade. Então, alguém bateu no carro de outra pessoa, vai extrair então a indenização desse seguro. Alguém deteriorou um bem público, retira aí então o valor desse seguro para a reparação desse bem. E assim vai. Então veja, como que daí se forma esse seguro? Por meio de arrecadação. Então a gente teria aqui impostos próprios, tributos próprios aí, para tratar de montar um fundo para o pagamento, né, dessas atividades seguradas pela sociedade. A ponto de se iniciar primeiro em alguns segmentos da sociedade, por exemplo, acidente de trânsito, depois podemos falar aí de depredação de bens públicos, até que se expanda numa socialização total de riscos, chegando aí a criar então alguns organismos coletivos que vão cuidar de organizar e administrar a socialização desses riscos e o pagamento desses valores indenizatórios para os prejudicados, tá? E mais que isso, numa terceira etapa total, a gente ter uma seguridade social, né, em que não teríamos nem mesmo mais essa possibilidade de qualquer reembolso, mas que haveria uma complementação talvez da responsabilidade individual e que teríamos sempre uma compensação anual, mensal, semanal, vai depender daí da sociedade como se estrutura, de pagamento até relativamente prévio e como se já compensasse por todos os prejuízos que alguém poderia ter em um determinado período de tempo. Então, veja como é um pensamento lá na frente, né? Pensa aí, então, etapas, fases diferentes. Começamos com um segmento propriamente securitário, para depois termos uma seguridade social que indeniza as pessoas, para no final nem falarmos mais em indenização, mas que todos já recebem um valor próprio de pagamento, de compensação por riscos e danos que podem sofrer futuramente. Tudo isso, obviamente, sendo arcado com pagamento de tributos aí e tudo mais. Você pode até estar pensando, mas então não teria um incentivo para alguém a tomar medidas descabidas, porque vai pagar sempre o mesmo valor? Não. Aquele que deu causa ao dano pagará mais imposto, pagará mais tributo, terá restrições maiores dentro das relações jurídicas. E daí, tudo isso pensado para não criar incentivos aí à negligência, à imprudência, né? Ou até mesmo atitudes dolosas causadoras do dano. Isso, obviamente, parece muito fora da nossa realidade, mas é um pensamento que se construiu. Isso aí há muitos anos, até existe antes mesmo da década de 60, tá? Para falar aí, um autor brasileiro que trata disso é o Wilson Melo da Silva. Ele tratava isso no seu livro, tá? De solidarização dos riscos. E é uma ideia interessante, que talvez possa ser pensada no futuro com o avanço das ideias de biodireito, de tecnologia, de integração de redes que nós temos,
né? Então, com o avanço da inteligência artificial, talvez seja uma perspectiva interessante para cobrir aí os danos sofridos em sociedade. Sobretudo se pensarmos em inteligência artificial, pensar, por exemplo, no caso de veículos autônomos, né? Aí então equipamentos autônomos, afinal, quem arcará com esses riscos? Talvez possamos pensar em uma medida própria aí de solidarização social, de socialização de riscos, tá? Mas não significa que isso é totalmente fora da realidade nossa, que não existe qualquer previsão aí de risco social. Temos. Veja, exemplos que nós temos aqui é, por exemplo, a legislação que trata de acidente de trabalho e o seguro obrigatório para licenciamento de veículos, aquele DPVAT, né, que é pago todo ano aí, e teve até uma polêmica aí no ano entre 2019 e 2020, da extinção ou não desse seguro DPVAT, né? Veja só, a legislação sobre acidente de trabalho, e nós até vimos anteriormente aí o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, vai dizer que todo empregado tem direito aí a um seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador. Mas veja, como que funciona isso? Isso aqui vai funcionar a partir da Previdência Social, a partir da Seguridade Social, em que haverá, então, o benefício aí contra acidente de trabalho, que o empregado poderá receber, e que, então, ele receberá então, esse benefício enquanto ele estiver aí sofrendo os efeitos do acidente de trabalho que ele sofreu, né? Então, veja que nessa situação, nós contribuímos com a Seguridade Social, com a Previdência Social, e com essa contribuição, esse valor desse fundo, né, é utilizado para indenizar, para pagar o benefício para aqueles que são acidentados. Então, os valores que são pagos pelos empregados, aí, através do empregador, pelo recolhimento feito pelo empregador, para financiar a Previdência Social, acaba sendo um valor que é transmitido não só para aqueles empregados próprios desse empregador, mas para outros que podem ter se acidentado. Veja que há aqui uma solidarização dos riscos. E o seguro DPVAT? O seguro DPVAT, pago por todos aí, junto com o IPVA, né, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, e o o DPVAT, né, com seguro que pode ser acionado no caso de acidente de trânsito, só vai ser usufruído por aqueles que sofreram o acidente. Mas todos que têm propriedade de veículo automotor contribuem no pagamento do DPVAT para que, se houver algum acidente na sociedade, essa pessoa seja devidamente indenizada. Logo, veja que nós temos também uma socialização do risco. Temos aí, então, um risco social adotado pelo nosso ordenamento jurídico. Tá bom? Então, gente, para fechar aqui a aula, né? Finalmente, quais são, então, os pressupostos da responsabilidade civil objetiva? Veja, nós temos, primeiro, então, a conduta do agente, uma conduta comissiva ou omissiva, mas que, veja, sem que haja qualquer indagação de culpa, só se verifica se houve ação ou omissão, então se verifica somente a conduta dele, e o nexo causal com o dano havido. Então, se houve nexo causal com esse dano. E veja, desde que essa responsabilidade esteja especificada em lei, ou a atividade pela sua natureza, aí implicar risco para terceiro, risco para outrem. E daí então falamos de responsabilidade civil objetiva. Ok? Muito bem, pessoal. Então era isso que eu gostaria de trabalhar na aula de hoje com vocês. E na próxima aula, então, continuamos a tratar de outros aspectos da responsabilidade civil objetiva. Certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.